Hey guys, Teacher Murilo aqui e hoje nós vamos fazer mais uma análise detalhada aqui no canal com uma cena do filme Interestelar. Se você não assistiu esse filme, pelo amor de Deus, você precisa assistir, é um filme sensacional. E sem enrolação, nós vamos assistir primeiro essa cena aqui agora com legendas em inglês. Vamos lá! My daughter was 10 years old. Couldn't teach her Einstein's theories before I left. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. When you become a parent, one thing becomes really clear. And that's that you want to make sure your children feel safe. And it rolls out down a 10-year-old that the world's ending. Bom, para você que não assistiu o filme, a história se trata de um grupo de cientistas da NASA que eles precisam fazer uma viagem intergaláctica em busca de planetas que possam ser habitáveis pelo ser humano. E aí acontecem vários problemas ao longo dessa viagem. Essa cena que nós vamos analisar se trata de um momento da história em que eles acabaram de cometer um terrível fracasso. E aí o personagem Cooper, ele diz que a filha dele só tinha 10 anos de idade. Para quem não sabe, ele tinha deixado a filha dele no planeta Terra e partiu para essa viagem intergaláctica. Só que como nós sabemos, devido à teoria da relatividade, o fato dele estar no espaço, perto de um buraco negro, tem toda aquela questão científica, o tempo na Terra vai passar mais rápido. Ou seja, quando ele voltar, consequentemente, a filha dele vai estar mais velha. Então é uma cena que nós vamos extrair diversos detalhes importantes e coisas que vão te ajudar bastante no inglês. Então vamos lá, né? A primeira fala do personagem foi essa aqui, ó. My daughter was 10 years old. Ele disse, my daughter was 10 years old. Vamos lá, gente. Detalhando essa cena aqui, my daughter was... Vamos diminuir um pouquinho da letra aqui. My daughter was 10. Para quem não sabe, 10 é o número 10. 10 years old. Primeiramente, para a gente entender aqui palavra por palavra, my daughter significa minha filha, tá? Então vamos lá, minha filha, e aí nós temos aqui was 10 years old. Bom, primeiramente, esse was, gente, ele é o passado do verbo to be, tá? Ele é o passado do is, ok? E aí é o seguinte, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, seria assim, ó, minha filha estava 10 anos velha, que não faz sentido algum, né? Mas precisamos, antes disso, entender como que eles falam da idade em inglês. Para falar da idade, eu não falo com o verbo I have, como se eu fosse dizer eu tenho, tá? Para falar de idade, você não fala com have. Você fala com o verbo to be. Então, por exemplo, se eu quero falar da minha idade, por exemplo, eu tenho 25. I am 25 years old. É como se eu estivesse dizendo, basicamente, eu tenho 25 anos de idade. Gente, é basicamente assim que eles falam. Eles não falam com I have, eles falam com I am. Só que aqui tem um detalhe. A frase está no passado. Então, se eu quisesse falar, por exemplo... eu tinha 15 anos de idade. Eu diria assim, ó, I was 15 years old. Bom, gente, um erro muito comum é a pronúncia do daughter. Daughter. Daughter, a pronúncia é mais ou menos assim, ó, daughter. Daughter. A fala do personagem agora foi esta aqui, ó. Couldn't teach her Einstein's theories before I left. Ele disse assim, ó, couldn't teach her Einstein's theories before I left. O que ele está dizendo aqui, gente? Vamos detalhar aqui. Couldn't teach her Einstein's, né? O Einstein's que a gente fala, eles falam mais pro Einstein's theories before I left. Então vamos lá, ele começou a frase com couldn't. Gente, aqui nós poderíamos até inserir um I ali na frente, tá? Ele tá ocultando esse I aqui. Mas é como se ele utilizasse ele na frase, tá? O sentido é o mesmo. O que ele quis dizer? Couldn't teach her Einstein's theories before I left. Ele tá dizendo o seguinte. I
couldn't seria basicamente eu não pude. Eu não pude ensiná-la. I couldn't teach her. Esse couldn't aqui, gente, significa não poderia, não pude, não foi possível, eu não fui capaz. Do quê? De ensiná-la. Teach her. Ok? Teach her. Então, para quem não sabe, teach é o verbo ensinar, ok, gente? É por isso que existe a palavra teacher, que é aquele que ensina, ok? Então, olha só que interessante. Se você pegar o verbo pintar e você fazer a mesma coisa, painter, você transforma na palavra pintor. Agora, olha só. Se você pegar trabalhar e aí você coloca lá worker, vira trabalhador. Para a maioria das profissões você pode fazer isso aí que funciona. Mas vamos lá, gente. Quando eu falei aqui, eu não pude ensiná-la. Vamos colocar aqui, ensiná-la. Eu não pude ensiná-la ou ensinar para ela. Ensiná-la o quê? Einstein's theories. Então vamos lá, eu não pude ensiná-la. Vamos diminuir um pouquinho essa letra aqui, que ela está muito grande. Eu não pude ensiná-la as teorias de Einstein. Como é que eu sei que é teorias de Einstein? Primeiramente por causa desse S aqui, ó, no final da palavra Einstein. Isso aqui indica possessivo, ou seja, me indica que o que está vindo depois, que é a palavra theories, pertence a esse nome aqui. Por exemplo, se eu quero falar, por exemplo, esse é o cachorro do João. Eu diria assim, ó, this is João's, olha só, this is João's dog. Ou seja, eu estou dizendo, esse é o cachorro do João. Então, como é que eu sei disso? Tem um nome de alguém, o nome do dono, põe o apóstrofo e põe um S, e aí indica que o que está vindo aqui depois, que é o dog, pertence ao João. Eu poderia fazer esse tipo de frase também no plural. Por exemplo, those are, aqueles são, vamos falar aqui, os gatos da Maria. Maria's cats. Olha só que interessante, gente. Those are Maria's cats. Eu estou dizendo aqueles são os gatos da Maria. Por que que isso é tão complicado pra gente no português, gente? Porque no português a gente fala o dono por último. E esses gatos são da Maria. Aqueles são os gatos da Maria. O dono nunca vem primeiro. No inglês é diferente. O dono acaba vindo antes. Então vamos lá. Eu acabei de falar aqui. Eu não pude ensiná-la as teorias de Einstein. Before significa antes. Essa palavrinha aqui, before, antes. E aí depois ele diz I left. Antes, I left, gente, significa o seguinte. I left é o passado de I live. Esse I live significa eu saio. No passado fica eu saí. No sentido de eu deixei. Por exemplo, eu poderia falar aqui, por exemplo, I left her. Eu deixei ela, eu a deixei. Então, left é o passado de live. Ele quis dizer exatamente assim, antes de eu sair. Antes de sair. Ou seja, eu não pude ensiná-la as teorias de Einstein antes de sair. Por que que ele fala das teorias de Einstein? Porque as teorias de Einstein aqui se referem à teoria da relatividade. As teorias que estudam aí o espaço-tempo. Então, após ele dizer isso, vamos lá para a cena. Agora, a doutora Brand, que é a mulher na qual ele estava conversando, ela vai responder o seguinte, olha só. Couldn't you have told her you were going to save the world? Olha só que frase rica de detalhes para a gente compreender. Foi uma pergunta, certo? Ela começou com couldn't you've told her. Então, voltando ali para a gente conferir. Couldn't you've told her
you were gonna save the world. Olha só que interessante, gente. É uma pergunta, tá? É uma pergunta na forma negativa. Vamos tirar as contrações aqui dessa frase para você entender melhor, ó. Sem abreviações, vamos lá, vamos só deixar o couldn't. Couldn't you have told her you were going to save the world? Olha só, gente. Couldn't you have told her you were going to save the world? Olha só o que nós temos aqui. Primeiramente, you've é uma abreviação de you have, que significa você tem, certo? Só que aqui a pergunta dela é o seguinte. Ela está perguntando aqui, couldn't you, você não podia, couldn't you, você não podia o quê? Have, ter contado ou dito a ela. Então, basicamente, você não, é uma pergunta negativa, você não podia ter, olha só, o have told, ter dito a ela. Vamos colocar uma crase aqui, né? Você não podia ter dito a ela. E aí depois, you were. Aqui nós encaixaremos um que, né? Para ficar mais a frase adequada. Você não podia ter dito a ela que you were. Olha só, gente. Se fôssemos traduzir esse you were gonna, seria mais ou menos assim, ó. Você estava indo. Você estava indo. You were gonna. You were going to. Você estava indo salvar o mundo. Gente, nós poderíamos até colocar aqui. Você estava indo salvar o mundo. Só que ia ficar meio estranho. Nós poderíamos adaptar isso aqui para você ia. Toda vez que você fala I was going to, é como se você dissesse em português eu ia. Por exemplo, I was going to travel. I was going to travel, but I was going to travel. Eu poderia falar que I was gonna travel, ok? É a mesma coisa que eu falar eu ia viajar. I was gonna travel, but I didn't have money. Olha só, gente. I was gonna travel, but I didn't have money. Ou seja, o que eu tô dizendo? Eu ia viajar, mas eu não tinha dinheiro. Olha só, eu tô dando aqui um exemplo simples para você entender que toda vez que eu falo no passado do verbo to be aqui, ó, you were gonna save, eu tô dizendo você estava indo, mas no contexto, no sentido de você ia. Você ia o quê? Salvar o mundo, save the world. Então, vamos lá. Você não podia ter dito a ela que ia salvar o mundo. Você não podia ter dito a ela que ia salvar o mundo? Bom, então, basicamente, couldn't you have told her? Nós contraímos aqui para you've. Ok? Aqui, lembrando que o gonna é uma contração de going to. Ok? Que nós deixamos gonna, que é mais fácil também para a pessoa pronunciar bem rápido. E a pergunta foi essa. Você não podia ter dito a ela que ia salvar o mundo? Bom, e aí a resposta do Cooper foi essa aqui, ó. No. No. Não, né? Aí vem a explicação do porquê ele não disse pra ela que ele estava indo salvar o mundo. Olha só. When you become a parent. Vamos lá. Primeiro detalhe. When you become a parent. O que ele diz na sequência? Vamos ver. One thing becomes really clear. Olha só. Ele diz o seguinte. Quando você se torna pai. When you become a parent. One thing becomes really clear. Olha só, gente. Essa é a frase que ele fez. When you become a parent, one thing becomes really clear. Ok? Essa resposta não acabou aqui. Nós já vamos explicar a continuidade dela. Mas aqui é o seguinte, ó. When significa quando. Ou seja, quando você... When you become... significa quando você se torna. When you become a
parent, ele tá fazendo uma afirmação, não é uma pergunta. When you become a parent, o que significaria o parent ali, gente? Eu expliquei aqui o que é o parent lá no Instagram, ok? Parent não significa parente, ok? Não significa parente. Parent significa pai, ok? Mas pai no sentido de pais, mãe e pai, tá? Então, parents são os pais. É um falso cognato que é muito fácil errar. Muita gente vacila nisso. Se eu quero falar parentes, eu falo relatives. Relatives. Ok, gente? Então vamos lá. When you become a parent, é quando você se torna um pai. É exatamente o que ele está dizendo. Quando você se torna um pai, eu vou deixar só o pai para ficar mais adequado na frase. Quando você se torna pai, one thing significa uma coisa. One thing becomes, olha só o verbo become de novo, só que agora o verbo become tá com S, vocês perceberam, né? One thing becomes, uma coisa, você pode traduzir esse becomes really clear aqui para uma coisa se torna realmente clara. Nós podemos aqui, gente, ó, primeiramente, vamos entender aqui o uso do becomes. Por que tá com S? Porque o que vai se tornar realmente claro? Ele está declarando aqui one thing. Gente, eu expliquei isso aqui no vídeo anterior. One thing é como se fosse it. E aí, por causa disso, o become tem que se tornar becomes, ok? Porque toda vez que você afirma na terceira pessoa, o verbo ele tem que ter um S no final dele, ok? Então, one thing becomes really clear. Gente, esse really clear não é exatamente realmente clara, realmente limpo. Eu poderia adaptar esse final aqui, se torna realmente claro, para ficar bem clara. Ou seja, quando você se torna pai, when you become a parent, one thing becomes really clear. Quando você se torna pai, uma coisa fica bem clara. E aí, dando continuidade na cena, vamos ver o que eles responderam. Vamos apagar isso aqui. Continuando. Olha só, aqui nós temos uns detalhezinhos importantes. Ele diz assim, ó. And that's that you want to make sure your children feel safe. Primeiramente, ele fala isso muito rápido, vocês perceberam, né? Eu vou voltar aqui só para vocês ouvirem novamente, ó. Parece que ele fala meio que... And that's that you want to make sure you're safe. O ruim de você entender uma cena desse tipo é que ele fala muito arrastado. Porque a cena, ela envolve não só a questão de falar audivelmente, aqui envolve o contexto. Eles acabaram de chegar de uma missão no filme, o personagem está cansado, eles acabaram de sofrer uma perda temporal muito grande. Então o personagem ele fala arrastando, ele fala respirando ruim, e aí isso dificulta a compreensão de quem está estudando inglês. Mas vamos lá. Nós temos aqui uma expressão que é o that's that. Olha só. And that's that. Continuando, o que mais ele diz? And that's that you want to make sure. And that's that you want to make sure. And that's that you want to make sure. Que mais? Your children feel safe. Bom, primeiramente, o que significa essa expressão aqui, ó? That's that. Nós sabemos que o and significa e, né? Mas vamos lá. That's that. Essa expressão that's that é muito utilizada quando o personagem quer concluir a frase. Ele quer demonstrar que aquilo concluiu. Então é como se nós disséssemos aqui em português, e é isso. Sabe quando você fala assim, e é isso. Você vai lá, acabou de contar uma história, e você fala assim, e é isso. Ou, aqui no caso, como ele ainda vai contar o fato do porquê que ele não contou para a filha que ele estava indo salvar o mundo, quando você se torna pai, uma coisa fica bem clara. E aí ele fala assim, and that's that. Esse and that's that é como se fosse assim, ó.
E é isso aqui, ó, que eu vou falar agora. Por exemplo, e é isso. Eu vou traduzir aqui para mais ou menos assim, ó. E é isso que você quer. And that's that you want to. Ok? And that's that you want to. E aí depois nós temos o make sure. Gente, o make sure. Vamos lá, nós sabemos que o sure leva esse sentido de certeza, quando a pessoa tá certa de algo que ela tá fazendo, né? Ou dizendo. O make sure é não só ter certeza, mas passar essa certeza, né? Passar essa certeza, então, ou seja, e é isso que você quer. To make sure, o make leva o tom do criar, né? Então, to make sure, vamos traduzir aqui para ter certeza. Ter certeza, ou poderia ser um tom também de passar certeza, que seus filhos, aí nós temos aqui your children, feel safe. Ao pé da letra, se sintam seguros. Então, vamos lá, entendendo a frase toda. And that's that. E é isso que você quer. You want to make sure, ter certeza de que seus filhos, your children, feel safe. Se sintam seguros. E aí ele vai continuar dizendo agora essa resposta para ela, que ainda não concluiu. Então, vamos lá. And it rolls out down a 10-year-old. The world's ended. Pois é, aqui a conversa ela se encerrou. É um pouquinho difícil de entender a clareza de cada palavra, porque o personagem ele não fala nitidamente todas as palavras redondinhas do jeito que a gente aprende, né? Então aqui entra mais uma frase para concluir. And it rolls out, telling, e aí depois vem tudo tracejado, 10-year-old. Que mais ele diz? That the world is ending. Então olha só, that the world is ending. And it rolls out telling a 10-year-old that the world is ending. Gente, ele fala isso aqui muito mais rápido, tá? Eu sei que é mais difícil de compreender essa última frase, mas vamos entender aqui o que significa tudo o que ele passou para a personagem. Basicamente ele disse assim, ó. And, de novo, ele começou com E. E aí depois ele diz, it rules out. Gente, vamos lá. Rule out significa o verbo eliminar ou... Vamos colocar aqui, descartar. Os dois sentidos funcionam. Quando ele fala and it rules out, é como se fosse assim, isso descarta. Isso descarta o quê? Telling, dizer. Aqui não é dizendo, aqui é o verbo dizer ou contar. Ou seja, and it rules out telling. Isso descarta dizer a uma. Por que ele fala 10-year-old. O que isso quer dizer? É um substantivo composto, é um sujeito composto. Então, aquilo dali é como se ele estivesse dizendo uma criança de 10 anos de idade. Então, vamos lá. Podemos traduzir para uma criança de 10 anos de idade. Olha só, gente. 2 linhas de palavra para 10-year-old. E é interessante, porque quando você usa um substantivo composto, você não precisa colocar o S ali, ó, no years. Fica tudo no singular. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, eu tenho um irmão de 10 anos de idade. Não, vamos falar de 10, não, vamos falar de 12. Aí fica assim, ó. Eu tenho um irmão de 12 anos de idade. Em inglês, I have a 12-year old brother. Olha só, gente, eu tenho um irmão de 12 anos de idade. Ficou claro de entender isso aqui? Sujeitos compostos, substantivos compostos, é dessa forma que nós fazemos. Nós tracejamos e não tem plural. Então, vamos lá. Isso descarta dizer a uma criança de 10 anos de idade that. Gente, um that ele bem oculto. Aquele that significa que. Então, e isso descarta dizer a uma criança de 10 anos que the world is ending, que o mundo está acabando. Então,
Detalhe por detalhe aqui, ó. The world is, está, verbo to be, está, ending, acabando. Aqui o verbo com o ing é contínuo. Por quê? Porque não só por causa do ing, mas porque eu tenho um to be aqui antes, que é o is. Então, and it rules out telling a 10-year-old that the world is ending. Bom, gente, pois é, então essa foi a última fala do personagem. Eu vou escrever aqui a fala completa aqui na tela para você conferir, tá bom? Bom, então todas as falas que nós praticamos estão aqui do lado esquerdo agora. My daughter was 10 years old, couldn't teach her Einstein's theories before I left. E aí a Brand diz, couldn't you've told her you were gonna save the world? E aí ele diz, no. When you become a parent, one thing becomes really clear, and that's that you want to make sure your children feel safe. And it rules out telling a 10-year-old that the world is ending. Como é que você pode estudar com uma cena de filme como esta, gente? Você tem muita coisa aqui para trazer para o papel e começar a criar frase. Então, como é que eu aconselho você a estudar com esse tipo de texto, com esse tipo de conversa? Pega expressão por expressão e tenta elaborar uma frase com cada uma dessas palavras. É a melhor maneira de você aprimorar o que você está vendo na tela para a sua realidade. Se você não traz o que está na tela para a sua realidade, não vai funcionar, não vai adiantar nada. Então, por exemplo, eu pego lá a palavra my daughter. Gente, eu posso criar uma frase com my daughter? Posso. Eu posso falar, my daughter likes to go out every week. Eu quero falar que minha filha gosta de sair toda semana. E aí você pega lá, por exemplo, teach. I love to teach English. Eu amo ensinar inglês. E aí você pega lá uma outra palavra, por exemplo, told. Told é o verbo contou, disse. Por exemplo, my mother told me that she's coming. Olha só. Minha mãe me contou que ela tá vindo. Gente, isso é muito importante. Você pegar essas palavras da conversa e trazer para sua realidade. Escreve o máximo que você puder e não só escreve, mas fala. Pronuncia em voz alta. Quando você assistir os vídeos aqui, repete em voz alta. Não fica só assistindo com os olhos, só lendo com os olhos. Isso não funciona. Lê, repete, fala com voz alta. E acostuma, cria uma disciplina diária de estudo, gente. Assiste cena em inglês, assiste com legenda em inglês, assiste com legenda em português se você não entender. Mas pratique, treina os ouvidos. Se você não treinar os ouvidos, de nada vai adiantar. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever e ativar as notificações. Nós faremos mais vídeos de análises como esta. E também dê a sua sugestão para qual filme você quer que eu traga aqui no canal. Eu tô sempre lendo as sugestões. Se você não me seguiu lá no Instagram ainda, o link tá aqui embaixo, @teacher.murilo. Lá eu tô respondendo todo mundo. Se você quiser falar comigo, se você quiser tirar dúvida comigo, me chama lá no Instagram, manda uma mensagem direta para mim que eu tô respondendo todo mundo. Mas você precisa me seguir lá primeiro. Então vamos lá, para nós concluirmos esse vídeo aqui, vamos assistir essa cena sem legenda nenhuma. Vamos lá. My daughter was 10 years old. Couldn't teach her Einstein's theories before I left. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. When you become a parent, one thing becomes really clear. And that's that you want to make sure your children feel safe. And it rolls out down a 10-year-old that the world's ending.